Neste vídeo número 8 da série de redação de textos científicos, eu vou continuar falando sobre o conteúdo do texto de um artigo, de uma tese de dissertação. E eu vou tratar neste vídeo sobre o capítulo Material e Métodos. Este capítulo tem várias denominações: material e métodos, ou materiais e métodos, ou métodos e técnicas, ou metodologia. Os nomes, os primeiros títulos são os mais apreciados: material e métodos e materiais e métodos. E a finalidade principal deste capítulo é explicar como a pesquisa foi feita. Vamos examinar algumas das características principais do texto desse capítulo. É um capítulo expositivo e descritivo, é uma descrição formal, fria, de tudo que foi utilizado na feitura dessa pesquisa e isso, como esses materiais foram usados, os procedimentos. Esse capítulo não comporta opiniões pessoais e, eventualmente, são permitidos comentários, se for estritamente necessário. Ele é extremamente objetivo, como todo o resto do texto, deve ser muito bem planejado, e deve ser bem pensado para descrever os procedimentos experimentais numa sequência bastante lógica. O capítulo Material e Métodos tem dois componentes importantes. O primeiro é o que foi utilizado durante a pesquisa, a descrição de tudo que foi necessário para a realização dessa pesquisa. E o segundo tópico é descrever como foi realizada a pesquisa. É a descrição do delineamento experimental e de todos os procedimentos praticados na pesquisa. Eu quero agora analisar a organização do texto do capítulo. Como organizar o texto desse capítulo Material e Métodos? Então, basicamente, há três maneiras de organizar. A primeira é a seguinte: descrever tudo separadamente. Primeiro, os materiais, os insumos, os equipamentos, tudo que foi utilizado para fazer a pesquisa. Em seguida, o desenho experimental e os procedimentos. Então, separadamente, materiais que foram usados e os procedimentos. Eu não considero essa aqui a melhor maneira. Vamos ver a seguinte. A maneira seguinte é descrever conjuntamente os materiais e os procedimentos. Então, é descrito o desenho experimental, os diversos experimentos, os métodos e procedimentos, e tudo isso, respectivamente, acompanhado pelos materiais, insumos, equipamentos utilizados para executar cada um dos procedimentos. Essa é provavelmente a maneira mais utilizada. Por quê? Porque ela é mais lógica e mais fácil de ser acompanhada pelo leitor. E a terceira maneira de organizar o capítulo Material e Métodos é descrever alguns tópicos separadamente e outros conjuntamente. Então, é junto e separado. Que é a seguinte: separadamente, no início do capítulo, fazer uma listagem de tudo que foi utilizado em todos os procedimentos e experimentos. Então, células, animais, insumos, reagentes, equipamentos, desde que tenham sido utilizados em todos os procedimentos. E, em seguida, conjuntamente, os procedimentos acompanhados dos equipamentos e insumos que foram usados em experimentos e que não tinham sido ainda descritos no início. É uma maneira um pouco complicada e não sei se é muito usada. Este estudo é uma pesquisa experimental que utiliza animais. Neste caso, é importante não iniciar a pesquisa sem autorização de um comitê de ética de experimentação animal, pois este comitê irá analisar todos os aspectos éticos envolvidos nesses procedimentos todos. Da mesma forma, trata-se de pesquisa em seres humanos? Iniciar a pesquisa somente após apresentar o seu projeto para um comitê de ética de pesquisa em seres humanos, que irá analisar os aspectos éticos dos procedimentos a serem aplicados. E não iniciar a pesquisa sem que esse projeto seja aprovado por esse comitê. E também não iniciar a pesquisa sem que participantes tenham lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE. É importante lembrar que muitos programas de pós-graduação
não permitem a matrícula de alunos que não tenham projetos aprovados por comitês de ética, tanto animal como em seres humanos. Da mesma forma, instituições financiadoras de projetos ou instituições que oferecem bolsas de estudos podem não aprovar a sua bolsa ou o seu projeto se ele não tiver sido aprovado pelos comitês de ética, tanto animais como humanos. Alguns comentários sobre nomenclatura em relação ao capítulo Material e Métodos. Caso utilize animais, vegetais, micro-organismos, é importante mencionar o seu gênero e espécie por extenso na primeira vez em que ele é usado. E também, se pretender usar várias vezes, coloque por extenso e também abreviado. Depois que indique a abreviatura, ele pode ser, em seguida, sempre ser usado de maneira abreviada. Por exemplo, na primeira vez que usar Trypanosoma cruzi. Os Trypanosoma cruzi, entre parênteses, T. cruzi, foram inoculados. Dessa maneira, essa abreviatura já fica registrada e fica definida. Após essa definição, toda vez que mencionar Trypanosoma cruzi, pode ser mencionado de maneira abreviada. A pesquisa de T. cruzi no sangue e assim por diante. Evite o uso de nomes comerciais e de marcas registradas. Por exemplo, em vez de para anestesia foi usado Avertin na dose de tal, é preferível usar para anestesia foi usado 2,2,2-tribromoetanol na dose de etc. E se for realmente necessário, pode-se usar a marca registrada de algum insumo. E aqui uma dica, como digitar esse símbolo, esse pequeno R dentro de um círculo que indica que aquela denominação é uma marca registrada. Basta apertar e segurar a tecla Alt e, ao mesmo tempo, digitar 0174. Todo o material de consumo, os insumos, os reagentes, como citá-los? Sempre deve ser mencionado o fabricante e a origem do produto. Por exemplo, foram usados os anticorpos monoclonais anticolágeno 3 e anticolágeno 4, Fisher Laboratórios, New Haven, USA, entre parênteses. É a indicação do fabricante, do local da fábrica e do país. Isso é muito importante. Por quê? Porque um outro pesquisador pode ter usado os mesmos anticorpos e ter obtido outros resultados. Ou pode ter usado outros anticorpos e resultados diferentes. Então, para permitir comparação e reprodução desses experimentos, é muito importante citar exatamente a fonte e a origem de cada produto que foi usado, principalmente do material de consumo. Da mesma forma, deve-se citar os equipamentos que foram utilizados, juntamente com a sua origem, sua fabricação. Por exemplo, as células foram incubadas em uma estufa Formatic, entre parênteses. O modelo dessa estufa, Oven Equipe é a fábrica, situada em Limoges, na França. Isso pode ajudar muito um pesquisador que pretende usar o mesmo procedimento em seu laboratório e permite comparar os resultados de experimentos feitos por diferentes pessoas com diferentes equipamentos. Agora, preste atenção no seguinte. Uma estufa para cultivo de células é um equipamento bastante especializado e, entre aspas, sofisticado. Um equipamento simples, de uso rotineiro, não precisa ser discriminado. Basta, por exemplo, uma balança para pesar ratos. Essa balança, qualquer balança serve para pesar ratos, desde que ela pese 200 gramas, 500 gramas com uma boa precisão. Não há necessidade de esclarecer quem fabricou essa balança simples de uso rotineiro. Então, o que deve ser discriminado sempre é o equipamento especializado. Então, use sempre o seu bom senso para distinguir o que deve ser discriminado com modelo e fabricação e aquilo que não necessita ser discriminado.
E quanto aos procedimentos? Os procedimentos usados na pesquisa devem ser descritos detalhadamente. E qual é o nível de detalhamento? Uma boa medida para se saber qual é esse nível é a seguinte: a descrição de todos os materiais e de todos os procedimentos deve possibilitar que um outro pesquisador possa repetir o mesmo estudo em seu laboratório, em sua instituição de pesquisa. Esse é um dos princípios básicos da ciência moderna, em que qualquer outra pessoa possa reproduzir esses experimentos ou aproveitar a descrição dos procedimentos para outras pesquisas, para poder comparar, inclusive, com os resultados publicados nesse estudo. Sobre os procedimentos. Primeira coisa é descrever o desenho experimental, como foram feitos os experimentos. O que foi feito com os animais, com órgãos, células, moléculas, etc. Quantos animais foram usados? Quantos experimentos foram feitos? Em que sequência foram feitos? Alguma substância foi administrada aos animais? Qual foi a dose administrada? Qual foi a via de administração? Houve controles experimentais? Foi feita cirurgia em animais? Nesse caso, foi feito um controle por falta de cirurgia, por sham operation? Os animais foram anestesiados? Como? Por que via? Qual é a dosagem do anestésico? O que foi feito a seguir? Órgãos foram coletados? Células foram coletadas de seus cultivos? Quais os meios de cultivo? Quando foram trocadas? Como as células foram coletadas? E assim por diante. E, finalmente, as metodologias empregadas após os experimentos. São as análises, as dosagens, os métodos quantitativos e, em geral, no final de tudo, descrever os métodos estatísticos que foram usados para a comparação dos resultados. Ainda alguma coisa sobre procedimentos. Frequentemente se usa em pesquisa métodos e técnicas que são rotineiras, de amplo conhecimento, que são usadas em muitos laboratórios, em diferentes instituições de pesquisa, no mundo inteiro se usa a mesma metodologia. Então, essas técnicas totalmente rotineiras, muito conhecidas, elas não necessitam ser descritas. Basta dizer que usou a técnica tal e tal, dizer o nome, não é? Use o bom senso para decidir se é necessário descrever essa técnica que é amplamente conhecida. Porém, se houver uma modificação dessa metodologia que é rotineira, essa modificação deve ser descrita, ou a nova metodologia ou as modificações que foram feitas. Alguns defeitos na redação de material e métodos. Um deles é deixar de mencionar a quantidade. Por exemplo, quantos animais, quantos pacientes, quantos órgãos, quantos experimentos. Outro defeito é repetir desnecessariamente a descrição de procedimentos que foram usados em diferentes experiências. Por exemplo, se foi usado um procedimento em todos os experimentos, não há necessidade de descrevê-lo em cada situação. Basta uma boa descrição e, a seguir, basta dizer o seguinte: foi utilizado o procedimento já descrito acima no item tal e tal. Um outro defeito muito grave é o seguinte: é importante descrever os experimentos e os procedimentos em uma sequência lógica. Eu já fui membro de banca em que a pessoa descreveu um procedimento que, se fosse feito, seria impossível fazer. Não, seria impossível fazer aquele procedimento, porque estava escrito fora de ordem, as coisas estavam escritas fora de ordem. Não foi descrito da maneira como ele realmente foi realizado. É preciso prestar muita atenção nisso aí. Quem lê não vai entender o que foi feito, se não for bem redigido esse item do procedimento. E mais um defeito sobre a redação desse capítulo é a quantidade de informação. Ele não pode conter nem informação excessiva e nem conter informação insuficiente. E eu já mencionei isso aí. O conteúdo de material e métodos deve ser bem balanceado e, muito importante, deve
permitir a reprodução dessa pesquisa por um outro pesquisador em um outro laboratório, em uma outra instituição, do outro lado do mundo. E, finalmente, quais são os tempos verbais usados no texto de material e métodos? É sempre no pretérito. Por quê? Porque todos os procedimentos foram feitos no passado. As células foram cultivadas, os animais foram pesados, os valores foram submetidos aos testes estatísticos e assim por diante.